inicial. Hoje tem início a nossa imersão escatológica no livro do profeta Daniel. O profeta Daniel, ele também é chamado de Apocalipse do Antigo Testamento. E muita gente hoje em dia ainda não sabe que por ser chamado assim e dado ao caráter histórico e profético desse livro, não é possível compreender o Apocalipse claramente sem as profecias de Daniel. Quando em Apocalipse capítulo 13 é dito que o império do anticristo se levanta do mar, isso também está dito nas profecias de Daniel, que os 4 impérios mundiais de que Daniel falara sobem do mar. E há toda uma correlação muito grande do profeta Daniel com o livro de Apocalipse e com os outros profetas. E nós vamos aprender isso já de imediato, desde o início, ok? Fique comigo até o final, seja cheio de conhecimento. Essa é a primeira aula da imersão do livro de Daniel e teremos ainda amanhã e depois de amanhã. Eu quero iniciar fazendo a leitura de Daniel capítulo 1, né, que diz assim: No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus, e estes levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Muito bem. Esses 2 primeiros versículos de Daniel mostram que Deus entregou Jerusalém nas mãos de Nabucodonosor. E por que é que Deus fez isso? Eu tenho dito aqui no canal uma máxima que sempre me guia, que é o que dizem as Escrituras. Cada ponto, cada questão que você busca compreender, ela está dita em outra parte das Escrituras. Isso faz parte das 13 leis de interpretação da Bíblia, as 13 leis de interpretação da profecia, que também é uma aula que faz parte do curso Apocalipse Presente. Então você que está aqui na imersão de Daniel e ainda não fez o curso Apocalipse Presente, eu te recomendo fortemente a comprar o curso Apocalipse Presente e assistir lá. São 11 aulas, entre elas tem uma aula chamada Masterclass Escatológica, as 13 leis de interpretação. Nela você vai se apropriar de leis que dizem, por exemplo, lei da primeira menção, onde isso foi dito primeiro nas Escrituras. E a lei da referência paralela, onde mais fala essa questão. É muito profundo, é muito bom, eu tenho certeza que vai te abençoar muito. Pois bem, nós somos informados no capítulo 1 de Daniel, nos 2 primeiros versículos, que Nabucodonosor sitiou a cidade e levou tudo cativo. Isso, irmãos, está dito antes para poder entender o que está acontecendo, por que o povo foi levado e por que sofreu tanta violência, tanta agressão, em Jeremias capítulo 25, versículos 11 e 12, que diz assim: Toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto. Essas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. Acontecerá, porém, que quando se cumprirem os 70 anos, castigarei a iniquidade do rei da Babilônia e desta nação, diz o Senhor, como também da terra dos caldeus, farei deles ruínas perpétuas. Muito bem. Então nós estamos sendo informados. Daniel, na hora que ele for falar das 70 semanas, na nossa aula de amanhã, nós vamos compreender isso melhor. Daniel é informado que eles estão em Babilônia sofrendo essa violência, sofrendo essas agressões, sofrendo essas atrocidades, justamente por causa desses 70 anos. E esses 70 anos estão vindo porque eles não observaram o ano do jubileu e durante 70 anos não deixaram a terra descansar. Então, como eles desobedeceram a palavra do Senhor, não deixando a terra descansar 70 anos, eles agora seriam levados para fora da terra, forçados, ou à força, para que a terra pudesse ter os seus 70 anos descansando. Isso mostra como Deus é soberano e como a sua palavra se cumpre. Aqui no livro de Daniel, nós vamos conhecer pelo menos 4 jovens, né? Incluindo Daniel. Daniel, Ananias, Misaías e Azarias, não é? Misael e Azarias. Esses 4 jovens, eles vão ter aqui na corte de Babilônia os seus nomes trocados. Daniel vai passar a se chamar Beltesazar. E Misael, Azarias e Ananias vão se chamar, conforme a maioria das pessoas conhecem, Sadraque, Mesaque e Abednego. O livro de Daniel dá um ênfase maior a esses 4, apesar de que, é claro, outros vários haviam sido levados. Houveram pelo menos 3 levas de judeus para a Babilônia, e eles foram na primeira. E esses 4 se destacaram muito, conforme nós vamos ver nos textos bíblicos, nessas 3 dias de imersão de Daniel. Esses 4 jovens se destacaram muito pela sua sabedoria, pelo seu proceder, pela sua fidelidade diante de Deus. E o fato de terem os seus nomes mudados, Daniel para Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abednego, tendo mudado de Misael, Azarias e Ananias, vão mostrar para nós como que o sistema de Babilônia, que significa confusão, ele busca no passado e no presente. À medida que Deus for nos dando, nós vamos fazendo acréscimos espirituais aqui nas nossas aulas, ok, irmãos? Então, mostra como que no passado e no presente, Babilônia busca mudar a nossa identidade, mudar aquilo que somos, aquilo que fomos feitos e constituídos por Deus.
A ponto que os nomes Daniel, Misael, Azarias e Ananias, eles têm significados bíblicos, eles apontam para Deus. Agora, uma vez transformados, uma vez capturados, eles são então mudados na sua identidade, no seu físico. Isso, inclusive, é muito forte. Eu vou fazer alguns relatos bíblicos para você. O nome Beltesazar, por exemplo, Daniel sendo mudado para Beltesazar significa o tesouro de Bel, ou tesouros escondidos de Bel, ou aquele que abriga os tesouros de Bel. Então, o nome de Daniel é uma referência a ele ter os segredos e a sabedoria daquela divindade. Tal fato ter ocorrido, dele ter se destacado, ele então foi considerado muito sábio e revelador de mistérios e recebeu o nome de aquele que guarda os tesouros de Bel, ou que tem os tesouros de Bel escondido nele. É muito relevante isso tudo e mostra como que o maligno busca mudar a nossa identidade. Quando temos que ir enfrentar uma universidade pública ou lugares onde você vai passar por muitos anos, tendo que cumprir uma agenda, mas também tendo que cumprir os propósitos de Deus. Como que o sistema busca te corromper e mudar a identidade. E aí a primeira coisa que é feita, então, eles buscam mudar a sua identidade trocando-lhes os nomes. Mas não só isso, presta atenção numa coisa muito forte que eu quero ler para você. Existe muita questão levantada se Daniel era eunuco ou não. E muita gente faz isso por conhecer a questão cultural da época, porque ao se capturar, naquele contexto e naquele tempo, ao se capturar nobres do palácio, costumava-lhe se castrar, ou seja, eles eram feitos eunucos à força. Ficavam alguns desses nobres vivos para ser prova de espólio de guerra e, no entanto, castrados para que não pudessem gerar filhos e não tivessem filhos da nobreza, realeza, aquele reino não pudesse continuar. Ficasse como escárnio, né, como testemunho de que aquele rei derrotou o reino anterior, mas que eles não poderiam gerar filhos, portanto, ficando ali como espólio de guerra e como vergonha. E qual a base para se dizer isso? Irmãos, faz todo sentido, tanto no texto de Daniel, como no texto de Reis, como no texto de Isaías, que Daniel, Misael, Ananias e Azarias, ou seja, Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abednego, sofreram essa violência da castração. Primeiro, que era uma prática cultural daquele reino fazer isso com seus dominados. Segundo, porque os nobres, os mais sábios, mais belos, eles eram levados para trabalhar na corte, no palácio, e ser treinado pelo eunuco, chefe, e também ser treinado para trabalhar como o eunuco-chefe e para guardar o harém. E eram os eunucos que guardavam o harém. Havia alguém que poderia ser eunuco de nascença devido a baixíssima ou nenhuma testosterona no seu organismo, ou aqueles que eram feitos eunucos pelos homens, que eram os castrados, que tinham os órgãos genitais arrancados, não é? Haviam dois tipos de castração, um onde se arrancava só os testículos e um onde arrancava os testículos e o pênis. E esse era o mais comum, o mais provável, né? Essa castração total. O capítulo 1 de Daniel, versículo 3, diz assim: Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto a linhagem real como dos nobres. Olha que coisa. Né? E o versículo 7, o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, Daniel, o de Beltesazar, Ananias, o de Sadraque, Misael, o de Mesaque, e Azarias, o de Abednego. Então, eles foram levados cativos e lá foram postos aos cuidados do eunuco-chefe. E o eunuco-chefe, além de estar servindo no palácio, servir ao rei, também tomava conta do harém. Isso é muito importante de se compreender também, porque vai trazer essa relevância profética. Inclusive, eu quero mostrar para vocês 2 Reis, capítulo 20. 2 Reis, capítulo 20, versos 17 ao 19, que diz assim... vamos ler a partir do verso 16, 2 Reis 20, 16 e diante. Então disse Isaías a Ezequias: Ouve a palavra do Senhor. Eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, com o que entesouraram teus pais até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor. Dos teus próprios filhos que tu gerares, tomarão para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Então disse Ezequias a Isaías: Boa é a palavra do Senhor que dissesse, pois pensava, haverá paz e segurança em meus dias. Irmãos, esses versículos do 16 ao 19 trazem profundas revelações tremendas. Primeiro, o profeta Isaías, nós vamos ver também essa confirmação em Isaías 39, 6 e 7,
O profeta Isaías traz uma palavra para Ezequias, dizendo que tudo será levado cativo para a Babilônia. E que os filhos dele, os nobres, serão levados para serem eunucos. Nós acabamos de ler. E essa profecia ela vai se cumprir nessa leva de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, ou Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abednego, que são Daniel, Misael, Azarias e Ananias, para o palácio. E a palavra do Senhor diz que eles seriam levados para serem eunucos. Por que o que os reis faziam isso? Além do que eu já disse, que eram porque era um espólio de guerra, porque eram nobres, eles eram castrados para não gerarem filhos para a nobreza, para a realeza, e também para não possuir as mulheres dos reis, porque eles tinham haréns, verdadeiros haréns, com várias mulheres. Então, para que os seus nobres que estão no palácio agora, capturados de outro reino, não viessem a ter casos românticos, relacionamento sexual com as mulheres do seu harém, e assim gerar filho lá dentro, dando nome como se fossem filhos do rei, e na verdade são desses nobres, então eles eram castrados, e está dito na profecia, que depois de Ezequias, os seus filhos, a geração de nobres, seria levada cativa para a Babilônia para serem eunucos. Agora chama muita atenção o fato do verso 19, o rei Ezequias dizer que boa é essa palavra. Irmão, só alguém que está perdendo a sensibilidade espiritual, está perdendo a empatia, pode dizer isso. Ele diz, pois pensava, haverá paz e segurança em meus dias. Então isso aqui mostra uma própria pessoa que está preocupada somente com seu próprio umbigo. Ezequias estava tranquilo porque ele falou, no meu reino então isso não vai acontecer, vai vir nos reinos vindouros. Mas como rei, como chefe, aqui eu quero falar profeticamente para você que está me assistindo, como coluna da sua família, como chefe da sua família, se você que está me assistindo é o homem, ou se você é a mulher que... na sua casa, você é aquela pessoa que serve mais a Deus, que está mais próximo de Deus, você tem uma responsabilidade muito grande. Porque como chefes da nação, como chefe da casa, aquilo que nós fazemos respinga sobre aqueles que estão conosco. Isso é outra prova de que realmente Daniel, Misael, Azarias e Ananias foram feitos eunucos, porque no capítulo 2, no capítulo 6, toda vez que alguém é condenado pelo rei, Nabucodonosor ou seus sucessores, ele e a casa, ele e a família sofriam a sentença de ser lançado na cova dos leões, ou na fornalha de fogo, ou de serem mortos. Já Daniel, quando foi lançado na cova dos leões, não fora dito que ele e sua casa, ou ele e sua família. Quando Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados na fornalha de fogo, não é dito que eles, a sua casa, a sua família, ou seja, eles não tinham filhos, eles não geraram, eles realmente eram eunucos, como dizem a profecia. Confere comigo no livro do profeta Isaías, capítulo 39, versículos 6 e 7. É muita informação tremenda, é muito profundo esse estudo, não é, irmãos? Agora, também é muito chocante. É muito chocante, porque eu tenho certeza que boa parte de vocês que estão assistindo essa imersão escatológica no livro de Daniel, sequer podia imaginar que Daniel e os seus compatriotas haviam sofrido tamanha agressão e tamanha violência. Eu, particularmente, quando fiz e fazia esses estudos de Daniel, essa parte me chocava muito, porque essa é uma violência, é uma agressão que, se não acabar drasticamente com a vida do sujeito, muda ela radicalmente. Então, no início eu disse que trocar-lhes os nomes implicava em mudar-lhes não só uma identidade natural, mas uma identidade espiritual. E agora, além disso, mudando também a sua natureza. Eles não poderiam mais gerar filhos. Imagina tamanha dor, tamanho desespero, tamanho sofrimento, sem anestesia, sem nada, mas nada disso fez com que Daniel, Misael, Azarias e Ananias blasfemassem contra Deus. Isso é muito forte de se pensar. Daniel capítulo 39, versículos 6 e 7 diz assim: Eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, com que entesouraram teus pais até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor, dos teus próprios filhos que tu gerares tornarão para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Então a mesma profecia que nós lemos lá em 2 Reis, capítulo 20, ela está dita aqui nas palavras no livro registro do próprio Isaías, que teria dito isso ao rei, que disse isso ao rei. Então isso é muito forte, isso é muito impactante, né? Muito impactante. Mexeu muito comigo, particularmente toda vez que eu tenho que retomar esse assunto e assumir essa questão de que eles teriam sido feitos eunucos e sofrido essa agressão como homem, né? Isso soa particularmente muito forte e a agressão fica dentro da mente da gente. Muito bem, retomando aqui o livro do profeta Daniel, ao longo dos seus 12 capítulos, nós vamos receber registros de história, de profecia, de visões. Isso é muito tremendo e muito profundo no livro. Ele está dividido em seções do capítulo 1 ao 6, sendo onde contém a história, e do capítulo 7 ao 12, onde contém a profecia. É um dos livros mais importantes de toda a Bíblia, porque ele contém a profecia das 70 semanas, que nós não vamos estudar hoje, nós vamos estudar amanhã.
e depois a profecia das 2.300 tardes e manhã, e mostrando qual a relação que elas têm com as 70 semanas de Daniel. Vai ser um estudo muito profundo mesmo, tanto hoje como os próximos dias. Então, os seus 12 capítulos, eles trazem registro da história, das visões e das profecias. Nós conhecemos personagens como o anjo Gabriel, arcanjo Miguel, e muita gente sequer lê o livro do profeta Daniel e não sabe das informações que nós vamos receber hoje e vamos receber nos próximos dias. Eu tenho certeza, uma imersão muito profunda. O livro do profeta Daniel, gente, ele traz revelações a respeito de Deus muito tremendas, muito profundas, e traz significâncias espirituais também. Você percebe que a caminhada cristã ela não é uma caminhada só, ela é uma caminhada em conjunto. Quando Daniel está diante de um grande desafio no palácio do rei, ele chama seus amigos para orar, ele adora a Deus e ele nunca trabalha sozinho. Olha o versículo 17. Ora, a estes 4 jovens deu o conhecimento e a inteligência em toda cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Então, apesar de que, por causa da desobediência do povo, ele levou esses jovens para ser cativos em Babilônia, Deus deu a eles sabedoria, inteligência em toda a cultura. Eles estavam ali realmente como gênios, como sábios. Então, às vezes acontecem coisas ruins e terríveis por causa de desobediência, mas em havendo fidelidade a Deus, ele converte aquela situação ruim em bênção. Eu quero mostrar para vocês o capítulo 2, versículo 17 e versículo 49, porque eles mostram uma coisa muito importante no que se refere à espiritualidade. Então Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus dos céus sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios de Babilônia. Então, uma coisa muito interessante é que Daniel, quando ele tinha problemas, ele ia para os seus orar. Ele buscava aqueles que tinham a sua fé, aqueles que eram em comum, aqueles que eram seus compatriotas, que mantinham a mesma firmeza de caráter. Eu sempre disse que, principalmente os irmãos me perguntaram como é que foi que eu passei por uma universidade pública. Disse, olha, você precisa ter foco, saber o que você foi fazer lá, e você precisa encontrar pessoas que possam fortalecer a sua fé, que possam orar com você, que foi o caso aqui. Os 3 foram orar com Daniel e eles receberam a interpretação e a visão. Tanto que quando Daniel foi exaltado, ele não se esqueceu de Azarias, Misael e Ananias. Olha o versículo 49. A pedido de Daniel, constituiu o rei a Sadraque, Mesaque e Abednego sobre os negócios da província da Babilônia. Daniel, porém, permaneceu na corte do rei. Então, na hora que teve o problema, Daniel chamou Sadraque, Mesaque e Abednego para orar. E eles oraram e Deus revelou o mistério. Essa é a parte do livro, assim, é uma das partes que eu considero mais importante, talvez a parte mais importante, que é essa exaltação à soberania de Deus. E a outra coisa é que uma vez que Daniel agora foi posto na corte do palácio, que ele foi levantado, ele não se esqueceu de Sadraque, Mesaque e Abednego. Olha, irmãos, se tem uma coisa espiritual também, que essa imersão de Daniel pode nos ensinar, é que não se esqueça daquela pessoa que te abençoa espiritualmente, daquela pessoa que te fortalece. Daniel não se esqueceu. Quando foi exaltado, pediu para que Sadraque, Mesaque e Abednego, pediu ao rei para que eles fossem colocados por prefeitos das províncias. Então é muito importante isso nós termos memória, né? A gratidão, ela é a memória do coração. Isso é muito forte, né, irmãos? Isso é muito tremendo. Quando eu disse que esse momento da oração deles é o que eu mais gosto do livro, é porque ele revela, Daniel, irmãos, ele foi feito eunuco, ele e os seus 3 colegas, ou seja, os 4 castrados, seus nomes trocados, vivendo cativos, eles tinham visto a pompa do reino de Judá, e agora viram Judá ser devastada, porque eles estão vendo ainda em mais 2 levas, outros jovens judeus serem levados em outros momentos para lá, e o reino de Judá todo destruído, mas ele não atribui falta a Deus. Olha só o capítulo 2, versículo 19 ao 23, que diz assim: então foi revelado o mistério a Daniel, numa visão de noite. Daniel bendisse o Deus do céu. Disse Daniel: seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele há a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. A ti, ó Deus de meus pais, eu te rendo graças e te louvo, porque me deste sabedoria e poder, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber
este caso do rei. Então, essa oração de Daniel é uma das orações mais belas que eu gosto de fazer, gosto de repetir, e vemos como que é o coração de um homem que é cativo a Deus, um homem que tem a sua mente voltada para Deus. Muito bem, por que é que Daniel fez essa oração? Aqui no capítulo 2 do livro do profeta Daniel, o rei Nabucodonosor, que foi um rei levantado por Deus, com permissão de Deus, com a bênção de Deus para reinar e dominar, sim, porque o contexto histórico, o reino de Judá estava em guerra com o reino egípcio, a própria Babilônia também, que ainda não era um reino, mas uma província, estava se aliando a outros reinos para poder enfrentar o Egito e derrotar o Egito e então ascender ao cenário mundial como rei, não é? Sobrepondo aí a força do Egito. E Deus então dá uma visão, um sonho, melhor dizendo, para o rei Nabucodonosor. E nesse sonho ele vê uma grande estátua, irmãos. Ele vê uma grande estátua com seus braços sobrepostos, não é? Assim, com seus braços sobrepostos. Uma imagem com cabeça de ouro, peitos e braços de prata, cintura de bronze, pernas de ferro e pés de ferro misturado com barro, com destaque para os 10 dedos. E o rei tem esse sonho e fica muito perturbado. E ele teve uma espécie de um sonho, irmãos, do qual ele não conseguia se lembrar. Ele ficou tão perturbado. Sabe quando você tem, às vezes, aqueles sonhos de batalha espiritual, às vezes não de batalha espiritual, mas aqueles sonhos conturbados à noite, que você sonha com coisa que aconteceu, você sonha que parece que com coisa que vai acontecer, porque você tem essa impressão. Aí você lembra de fragmentos do sonho, mas você acorda inquieto e perturbado. E às vezes você comenta com alguém que teve esse sonho que está perturbado. Esse foi o caso do rei Nabucodonosor. Ele teve um sonho que lhe deixou perturbado. Ao despertar, ele chamou os sábios do palácio e disse: eu quero que vocês me interpretem o sonho que eu tive. E os sábios disseram então: conta-nos o sonho, ó rei, e nós lhe daremos a interpretação. Ele disse: se vocês são sábios mesmo, vocês vão me contar o sonho que eu tive e a interpretação. E eles então começaram a razoar entre si, conversar os sábios, e ganhando tempo, eles diziam: conta-nos o sonho, ó rei, e aí nós te daremos a interpretação. E o rei falou assim: vocês estão me enrolando. E é o seguinte: a partir de agora eu vou usar o meu anel real e vou baixar um decreto. Se os sábios do palácio, os sábios em Babilônia, não me derem o sonho que tive e a interpretação do sonho, que sejam mortos todos os sábios do palácio. E eles disseram: ó rei, mas a coisa que o rei pede é impossível. Não há homem, não há humano mortal sobre a terra que possa lhe contar o sonho que você teve e a interpretação. Só os deuses podem fazer isso. E os deuses não moram com os homens. Aí o rei disse: mais duro ainda será o meu decreto. Sejam todos mortos, porque se vocês são sábios, vocês vão me contar. E aí Arioque, que era o chefe, que ficou responsável por essa matança, correu a Daniel, e Daniel, como eu acabei de ler para você no capítulo 1, versículo 17, que Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, Deus lhes deu sabedoria e inteligência sobre a cultura daqueles povos, e deu a Daniel mais sabedoria do que aos outros. Então eles acabaram encontrando favor das pessoas, não é? Então Arioque falou: olha, Daniel, eu gosto muito de você, mas eu vou ter que te matar, porque vou matar os sábios todos. Ele: que isso? Por que o decreto do rei é tão duro? E aí Arioque explica o caso. Aí Daniel diz: olha, não faças isso, não mata os sábios, e diga que você encontrou aqui entre nós alguém que é capaz de revelar o segredo ao rei. Arioque então, temendo, vai. Só Deus para estar trabalhando isso, porque Arioque volta na presença do rei e fala: ó, encontrei um entre os escravos de Judá que é capaz de dar a interpretação ao rei. Então Daniel, aí é o que eu narrei no início do vídeo, Daniel se volta para Sadraque, Mesaque e Abednego, Misael, Azarias e Ananias, conta o caso a ele e eles começam a orar. Então, depois que os 4 oraram juntos, Daniel se levanta e faz essa oração: bendito seja o nome do Deus de eternidade a eternidade, porque ele remove reis, ele estabelece reis, ele dá sabedoria aos sábios, inteligência aos inteligentes, ele conhece o profundo e o escondido, ele conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Que poderosa oração! E Daniel então se volta para Arioque e diz: me leva à presença do rei, porque eu posso lhe dar a interpretação. Então Arioque conduz Daniel à presença do rei e ele diz: vive, ó rei, para sempre, e eu estou aqui e... ó rei, o rei pergunta: então você pode me dar a interpretação do sonho? Aí Daniel faz a humildade, saber o seu lugar e reconhecer a soberania de Deus é extremamente importante. Daniel no capítulo 2 se vira para o rei e diz: a coisa que o rei pediu
é duramente difícil de revelar e não pode ser revelado por homens. Isso é outra declaração profética muito tremenda, irmãos. É uma declaração profética no capítulo 2, depois da oração, muito tremenda, porque Daniel fala assim: a coisa que o rei pediu, nenhum homem é capaz de fazer. Aí o rei, né? Mas há um Deus. É muito tremendo. Eu vou ler para vocês. Irmãos, eu fico muito empolgado com essa imersão de Daniel, porque é muito tremendo isso que acontece aqui. O Daniel pega e faz uma declaração. Versículo 27 e 28. Respondeu Daniel na presença do rei e disse: o mistério que o rei exige, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos o podem revelar ao rei. Mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios. Há um Deus no céu, o qual revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. Olha que declaração profética. Daniel está dizendo: Deus te fez saber o que há de acontecer nos últimos dias, ou seja, no nosso tempo, irmãos. O teu sonho e as visões da tua cabeça enquanto estavam no leito são estas. Então Daniel passa a fazer a declaração profética. Então o Daniel passa a fazer a declaração profética ao rei, dizendo: esse foi o sonho que você teve à noite. Tu vistes uma estátua, e essa estátua havia cabeça de ouro, peitos e braços sobrepostos de pratas, cintura de bronze, pernas de ferro e pés em ferro com barro. Eis a interpretação. A cabeça de ouro é tu, ó rei de reis, que Deus estabeleceu e entregou o domínio de toda a terra. Tu és a cabeça de ouro, ó rei. Depois do teu reino, depois que você morrer, depois que você passar, haverá um outro reino que se levantará depois de ti. Um reino de prata. E, na verdade, é um reino em alianças. Por isso ele tem dois braços. E os dois braços são destacados. Porque representam dois reinos. E esses reinos representam a Média e a Pérsia. A aliança da Média e a Pérsia que vão sobrepor o reino de Babilônia. É uma aliança poderosa da Média e da Pérsia, os seus braços simbolizam isso, no entanto, são inferiores, porque são como de prata, e não como o reino de ouro, o metal de ouro, que é mais importante. Logo depois, no ventre, haverá um reino de bronze, que é um reino chamado da Grécia. E não por acaso, irmãos, esse reino de bronze ele está destacado na região da cintura. Foram os gregos que estudaram a virilidade, estudaram o amor, né? Essa questão do ventre, do homem, da mulher, da vida. Então não é por acaso que o ventre e as coxas estão representados como o Império da Grécia, daquele do qual virá Alexandre o Grande. E as pernas de ferro representam o quarto império que viria depois, que é o Império Romano. E eles são representados em duas pernas porque o reino ele vem forte, como ferro, mas ele está em duas pernas porque ele representa o Império Romano Oriental e o Império Romano Ocidental. Mas ele continua, essas pernas são compridas, não é? Esse império durou muito tempo e ele vai culminar lá embaixo, nos pés, chegando na ponta dos dedos. Há uma mistura desse reino de ferro com barro. E o próprio Daniel, você vai fazer essas leituras em casa para além das minhas explicações no vídeo. O fato de esses pés da estátua serem ferro misturado com barro, Daniel no capítulo 2 explica que é porque eles se ligarão como que por casamento. Mas que assim como o ferro e o barro não se juntam, essa sua ligadura ela não permanecerá sempre, mas haverá várias tentativas de ligação do ferro com barro através de casamento. Muito bem. Esse casamento representa alianças. E se você olha para a história da Europa, para a história do Império Romano, sim, porque o Império Romano da profecia bíblica é o que você conhece hoje pelo nome de União Europeia. Tá? Isso é muito forte, isso é muito tremendo. E quando você olha para a história dos reinos da Europa, você vai ver que os reis eles são tudo parente, né? O rei da Espanha é casado, parente do rei da Grécia, que é casado com a sobrinha da Dinamarca e que com a rainha, o rei da Inglaterra. Então, o rei de Portugal, o próprio Dom Pedro, né? Era filho de uma espanhola. Então, na verdade, os reinos da Europa, todo Portugal e todos os reinos, Inglaterra, Espanha, Grécia, Dinamarca, esses reinos da União Europeia todos são ligados através de casamento. Então a profecia bíblica, a exatidão da profecia bíblica é tremenda. Um dos livros que mais demonstra a exatidão da profecia bíblica é o livro do profeta Daniel. É potente demais. E essa própria estátua do sonho de Nabucodonosor, ela revela um quinto império, que é dito ainda no capítulo 2 de Daniel, que são a parte dos dedos da estátua.
porque os dedos dos pés da estátua representam 10 reinos que vão receber poder no final dos tempos. Agora é muito interessante que a estátua do sonho de Nabucodonosor, que eu acabei de mencionar e de explicar, ela relata essa visão geral. Ok, Deus revelou a você o que vai acontecer no final dos tempos, mas não deu todos os detalhes. E aqui eu quero chamar a sua atenção para um importante. Presta muita atenção no que eu vou te dizer. Tá? Vou fazer uma leitura aqui, ainda em Daniel 2, porque eu quero mostrar para você o resultado disso. Depois que Daniel deu a interpretação a Nabucodonosor, olha o que Nabucodonosor fez. Versículo 46 em diante. Então o rei Nabucodonosor se inclinou e se prostrou o rosto em terra perante Daniel, e ordenou que lhe fizessem oferta de manjares e suaves perfumes. Disse o rei a Daniel: certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses, e o Senhor dos reis, e o revelador de mistérios, pois pudeste revelar este mistério. Olha a declaração. Alguém pode perguntar assim: qual o propósito de Deus revelar primeiro essa visão do fim dos tempos a Nabucodonosor? Evangelização. O mundo todo foi evangelizado a partir do decreto de Ciro, de Nabucodonosor. Disse o rei a Daniel: certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses, e o Senhor dos reis, e revelador de mistérios, pois pudeste revelar este mistério. Então o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muitos grandes presentes, e os pôs por governador de toda a província da Babilônia, como também o fez chefe supremo de todos os sábios da Babilônia. Esse versículo 48, sobremodo importantíssimo. Eu vou te explicar por que ele é importantíssimo. Bom, o fato de Daniel ter sido feito no versículo 48, chefe supremo dos sábios da Babilônia, fez com que Daniel alcançasse tamanho respeito. E ele alcançou então tamanho respeito por ter sido feito chefe supremo dos sábios da Babilônia e porque ele salvou a cabeça. O fato de Daniel ter interpretado esse sonho da estátua fez com que nem ele, nem nenhum sábio de Babilônia fosse morto, porque você se lembra do decreto do rei? Se não me contar interpretar o sonho e a interpretação, todos os sábios serão mortos. Então Daniel, quando Deus lhe revela a interpretação do sonho, ele faz com que a cabeça dos sábios todos sejam poupados. Então, ainda que eles não gostassem de Daniel porque ele não é caldeu, porque ele vem de Judá, eles respeitavam Daniel porque é dito que em Daniel habita o espírito dos deuses, um espírito de excelência, um espírito de interpretação de sonhos, de visões e de sabedoria. Então podiam não gostar de Daniel, mas respeitavam ele. Eu quero profetizar sobre a sua vida que está assistindo essa imersão escatológica em Daniel, que assim como você está buscando aqui sabedoria e inteligência e prostrando-se diante de Deus, Deus vai te exaltar sobre as outras pessoas e vai fazer com que, ainda que eles não gostem de você, eles respeitem você. Receba essa palavra profética sobre a sua vida em nome de Jesus. Então, irmãos, Daniel é posto como chefe supremo. Isso é muito importante para nós na profecia, porque quando nós vamos para os evangelhos, nós vamos observar que os reis magos, a tradição fala 3 reis magos, mas nós não sabemos quantos eram, o evangelho não diz. Então, quando os reis magos foram visitar Jesus por ocasião do seu nascimento, isso é significativamente importante para nós, porque esses reis são os magos estudiosos dos mistérios dos segredos de Babilônia. E como é que os magos estudiosos dos segredos de Babilônia sabiam que Jesus era o Messias que estava nascendo e o povo não o reconheceu? Pois bem, o livro do profeta Daniel foi considerado um livro alegórico. E deixado de lado por muitos daquele contexto, daquele tempo. Mas como Daniel, no versículo 48, foi posto como chefe supremo dos sábios, o fato dele ter visões e revelação, o fato das revelações de Daniel terem poupado a cabeça dos sábios, ele era tido com muito respeito e estudado entre os livros dos sábios. E aí, por causa disso, eles estavam estudando o livro de Daniel. E estudando o livro de Daniel, eles chegaram no capítulo 9, que nós vamos estudar ainda amanhã, na nossa imersão de amanhã, que é o estudo das 70 semanas de Daniel. E ali, estudando as 70 semanas de Daniel, eles descobriram que 483 anos depois, e nós vamos aprender isso ainda, 483 anos depois do decreto de Artaxerxes, o Messias apareceria. Então eles sabiam, de acordo com as profecias bíblicas, que o Messias, o Salvador do mundo, havia nascido. E foram lá com esses perfumes, esses aromas suaves, dos quais Daniel também foi honrado, para honrar o rei de Daniel, o rei Messias que salvaria o mundo. Isso é muito tremendo, não é? Hein, irmãos? Quando nós conhecemos a profecia bíblica, conforme você está fazendo nessa imersão de Daniel, nós então damos o passo para avançarmos na vida
e para realmente cumprirmos os propósitos de Deus na nossa vida. Isso é muito tremendo, não é? É muito profundo. Então os magos do palácio estudavam as profecias de Daniel. Isso é muito tremendo. Então aqui, o rei Nabucodonosor recebe um sonho da estátua. Daniel lhe interpreta e com base na interpretação, o rei reconhece que não há Deus como o Deus de Daniel, que o Deus de Daniel é o verdadeiro Deus, é Deus de deuses, que revela mistérios, não é? Isso é muito tremendo, é muito profundo. Essa declaração profética então faz com que o rei seja evangelizado e conheça o Deus de Daniel e que Babilônia conheça o Deus de Daniel. Eles que conheciam tantos deuses, agora conheceram o Deus dos deuses, o Deus que está acima de todo Deus. Isso é muito tremendo, isso é muito profundo. Então o propósito de Deus ao dar essa revelação, essa visão, esse sonho a Nabucodonosor era fazer com que houvesse uma evangelização mundial. Agora perceba que na visão do rei, ele não recebeu detalhes a respeito do próprio reino de Judá, de Israel, ou mais detalhe, ele recebeu um sonho, uma revelação a respeito dos impérios mundiais. E Deus fala com cada um dentro da sua consciência. Isso é muito importante de saber. Deus não tira as faculdades mentais, a consciência da pessoa. Quando Josué escreveu que o Sol parou, nós sabemos que Deus parou o sistema solar, porque não é o Sol que faz o movimento, mas sim o Sol faz o movimento de rotação, de translação, que é um movimento em torno de si mesmo e em torno da Terra, né? E vai passando em torno da Terra. Então, mas na visão de Daniel, que não estuda astrologia, de Josué, que não estuda astrologia, ele está vendo que o Sol está fazendo esse movimento. Então ele faz a declaração do jeito que ele vê. Porque quando o Espírito Santo de Deus vem sobre o homem para usá-lo, ele o faz com as suas faculdades mentais, com a sua capacidade, com a maneira de falar, a maneira de agir, a maneira de gesticular que aquela pessoa tem. Então, Deus, quando revela esse sonho a Nabucodonosor, ele o faz e usa as faculdades mentais, aquilo que está dentro da cabeça de Nabucodonosor. E ele, como rei exaltado, soberbo que é, ele vê esses impérios mundiais representados na figura de um homem, na figura dele mesmo. E essa figura, essa estátua do sonho de Nabucodonosor, o livro inteiro tem muita tipologia bíblica, muita simbologia. Essa própria estátua do sonho de Nabucodonosor, gente, ela representa a imagem da besta, do qual eu já fiz uma live explicando, e está na playlist da Tribulação no YouTube, no canal Rodrigo Oliveira Oficial. Essa estátua do sonho de Nabucodonosor, ela representa a imagem da besta, diante da qual terão que se prostrar todos os homens na tribulação, senão serão mortos. Aqui, depois que Daniel dá essa visão para Nabucodonosor, ele fala, agora eu quero construir uma estátua assim então. E ele constrói uma estátua de ouro, representando ele, representando o seu império. E essa estátua tinha que ser adorada, tanto que mais tarde, quem não fosse adorado seria lançado na fornalha de fogo. Isso foi o que aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles foram lançados na fornalha de fogo, mas o quarto homem da fornalha, que é Jesus Cristo, entrou com eles lá e nem sequer o seu cabelo foi chamuscado. Então, o sonho de Nabucodonosor resultou na construção de uma estátua, que é um tipo, é uma tipologia da imagem da besta do Apocalipse. Isso é muito interessante, né? E a estátua, ela tem a medida dela é 60 por 6. Ela tem 60 de altura por 6 de largura. Então indica 66. A marca da besta é 666. Então aqui está mostrando que ainda não é a marca da besta, mas é uma tentativa de chegar lá. É um protótipo da imagem da besta. Porque 66, o 6 é o número do homem. E aqui representa a tentativa do homem de chegar a esse império mundial. Mas não chegou ali ainda, nesse império profetizado dos últimos dias, porque isso vai acontecer no tempo que Deus quer, e não no tempo que o homem, que o diabo queira. Por isso essa imagem tem essa característica de 66, porque ela está apontando tipologicamente para a imagem da besta do Apocalipse capítulo 3. É tremendo, não é, irmãos? É profundo, não é? Muito bem, vamos lá. E aí, gente, para você poder entender uma coisa muito interessante que Daniel disse aqui no capítulo 2, ó rei, Deus te fez entender o que vai acontecer no fim dos dias, nos últimos dias. Então, Nabucodonosor está recebendo uma revelação em sonho do que vai acontecer no seu tempo e dali para até o final dos tempos, o tempo chamado nosso, esse tempo escatológico que chegou, né? Isso é muito tremendo, isso é muito profundo. E pouquíssimas pessoas sabem, mas eu estou aqui nessa imersão escatológica para te ensinar. Para você interpretar a estátua do sonho de Nabucodonosor. Claro, a interpretação está dita no capítulo 2, mas para você compreendê-la nas suas minúcias e no propósito de Deus, você precisa saber
que o capítulo 2 é a primeira revelação em sonho. Depois, Deus dá essa mesma revelação e visão a Daniel no capítulo 7. A Nabucodonosor ele deu um sonho, a Daniel ele deu uma visão no capítulo 7. Uma visão que vai contar as mesmas coisas que Nabucodonosor teve na revelação do seu sonho, porém com acréscimos, porém com mais detalhes. E ao invés de ver uma estátua com metais, né, que é a interpretação chamada interpretação metálica, Daniel recebe essa mesma visão dos impérios, porém representada em homens. Por quê? Daniel está vendo essas bestas feras, essas coisas que lhe aterrorizam, a formação desses impérios que assolou tanto Judá e o seu reino, e ele vê representado então como bestas feras, como esses animais terríveis. Então Nabucodonosor recebe a revelação em sonho, no capítulo 2, através de uma estátua metálica. Nabucodonosor. Daniel, no capítulo 7, recebe essa mesma revelação com acréscimos, mas agora não em sonho, mas através de visões noturnas, onde esses impérios são representados em animais. Mas agora no capítulo 7 ele recebe não só essa interpretação em animais, como também mais detalhes. E no capítulo 8 ele fica conhecendo ainda uma continuação dessa visão com mais detalhes ainda, onde ele vai receber, por exemplo, a profecia das 2.300 tardes e manhãs, que nós vamos estudar na próxima aula também da imersão, nas próximas aulas da imersão escatológica do livro de Daniel. E aí o capítulo 11 conclui essas visões. Então o que eu estou dizendo para você? A maioria das pessoas não estuda. Eu estudo escatologia, irmãos, já há 22 anos. Eu sou professor de escatologia bíblica e apocalipse há 17 anos. Estudo o tema 22, sou professor do tema 17. As coisas de Deus não é feita de qualquer maneira e sem empenho. Tem que ter estudo, tem que ter esmero, tem que ter dedicação. Tem que ter profundidade, senão você não compreende. Então você está aprendendo coisas tremendas, coisas profundas aqui. O capítulo 2 é a primeira visão. O capítulo 7 é o complemento da visão. O capítulo 8 detalha mais as visões do capítulo 7 e o capítulo 2. E o 11 é a narrativa disso. É muito interessante, porque o capítulo 2 vem na figura de uma estátua e seus metais. O capítulo 7 e 8 demonstra e detalha muito mais essas visões a respeito dos animais. É como se fosse o capítulo 2, o capítulo 7 e o capítulo 8, o roteiro dessa grande profecia. E o capítulo 11, a narrativa do roteiro dessa grande profecia. Então, ao se estudar os sonhos proféticos de Daniel, as visões proféticas de Daniel, você precisa estudar o capítulo 2, sabendo que o 7 é o seu complemento, sabendo que o 8 é o complemento do 7 e que o 11 é a explicação e a narrativa do que está acontecendo nos capítulos 2, 7 e 8. É tremendo, não é? Isso é muito profundo. Gente, como que eu gostaria que quando eu comecei a estudar escatologia, até mesmo quando eu comecei a dar aula de escatologia, eu ia investindo aí em livros, em cursos, em seminários, ia para Belo Horizonte, para São Paulo, Rio, Santa Catarina, onde eu sabia que tinha curso de escatologia, coisa eu ia fazendo e aprofundando. Fiz um investimento de vida, porque eu tenho dito que o valor das coisas não está, às vezes, num dinheiro que você paga imediatamente. O valor das coisas, irmãos, está no tanto de vida que é colocado naquilo. Eu coloquei minha vida para estudar escatologia. Tem 42 anos, 22 eu passei estudando Apocalipse e profecias bíblicas. Então, capítulo 2, capítulo 7, capítulo 8 e capítulo 11 são a explicação de toda a visão. Se você, eu queria estudar as visões, então você não vai ler o livro de Daniel todo agora, porque ele tem história e profecia, você quer entender a visão, você tem que estudar os capítulos 2, capítulo 7, capítulo 8 e capítulo 11. Porque 2 é a visão na perspectiva de um homem que não é convertido, não serve a Deus, mas que teve uma revelação para tornar aquela revelação conhecida. Porque ele teve o sonho, e Daniel a interpretação. Quando Daniel lhe conta o sonho e a interpretação, e ele o faz saber, e constrói uma imagem de adoração a ele mesmo, por causa da interpretação do sonho, dessa mesma forma ele faz com que a interpretação do sonho, a revelação do Deus dos deuses, que diz o que vai acontecer daqui até o final dos tempos, seja conhecido de todos os homens. E uma coisa muito importante para você compreender por que Deus queria fazer saber o sonho de Daniel e o sonho de Nabucodonosor e a sua interpretação dada por Daniel, conhecida de todo o mundo babilônico, é porque era uma pregação, porque o sonho não acabou ali. Daniel continua dizendo ao rei que ele sonhou com esses impérios, cabeça de ouro, Babilônia, peitos e braços de ferro, ou de prata, melhor dizendo, que são Medos e os persas, cintura de bronze, que era a Grécia, pernas de ferro, que representa o Império Romano, e os 10 dedos como o Império dos últimos dias.
tem ainda uma continuidade do sonho. Aí o Daniel vira para Nabucodonosor e diz: e o rei continuava sonhando, quando então uma pedra foi arrancada de uma montanha, sem auxílio de mãos, e atingiu a estátua nos seus pés, nos seus dedos, e destruiu os pés da estátua, de modo que todo aquele império veio ruindo, caiu ao chão, virou pó, e essa pedra encheu toda a terra. E ele disse: essa pedra, ó rei, é o reino dos últimos dias, que surgirá no dia desses 10 reinos, no dia desses 10 reis. E essa pedra esmiuçará todos os reinos humanos que vieram antes dela, crescerá, encherá toda a terra, porque é o reino do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, um reino eterno, que não passará a outro reino e nunca terá fim. Meu Deus do céu. Então, dessa forma, Daniel está pregando, gente. Ele está dizendo que Jesus vai vir em algum momento, que é o Messias, essa pedra, e vai reinar. Mas como é que o rei ia saber disso tudo? Bom, o rei não sabia disso tudo. Havia, então, gente, essa interpretação, e ela foi colocada, que haveriam reinos, e depois desse reino haveria um grande reino, que viria de uma grande montanha, e aí, de acordo com as visões de Daniel, preciso que você preste muita atenção nisso. Presta atenção, olha para mim aqui. Capítulo 7 e capítulo 8, Daniel vai ter essa visão do reino do Messias, do ancião de dias. Gabriel vai trazer a interpretação. Ele vai ter aqui a visão das 2.300 tardes e manhãs. E dessa forma, então, que Daniel vai acrescentar o povo santo, vai acrescentar informações que agora, porque as pessoas foram despertadas pelo sonho de Nabucodonosor e pela estátua, por causa disso agora, Daniel vai ter uma visão com acréscimos, e nessa visão de acréscimos o Messias vai ir sendo revelado, como ele foi grandemente revelado no capítulo 9, que é a profecia das 70 semanas, que é uma outra aula da nossa imersão escatológica de Daniel. Mas está dando para entender o propósito? É o gatilho disparador, é o sal para provocar sede nas pessoas, para que elas queiram conhecer mais das visões de Daniel. Mas as visões não pararam ali, pelo contrário. Agora é que vai haver, então, a revelação. Agora, eu quero dizer uma coisa para os irmãos também, que é o seguinte: muitas pessoas ficam querendo buscar as interpretações dessas coisas em informações que, na verdade, às vezes vão até se chocar com a Bíblia. A Bíblia explica a Bíblia. Sempre que eu posso dizer, eu tenho dito isso, eu tenho demonstrado isso, como que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Capítulo 2, revelação de Deus dada a Nabucodonosor no sonho. Capítulo 7, revelação dada a Daniel através de visão, que complementa a interpretação da estátua. Porque você vai ver que tem muitos detalhes que eu vou te mostrar no capítulo 7, que não está na estátua no capítulo 2. E aí o capítulo 8, Daniel continua pedindo a interpretação, buscando, Gabriel traz a visão, é muito tremendo. E o capítulo 11 detalha isso demonstrado na vida de reis. E uma coisa muito importante também, que eu ensino lá no curso Apocalipse Presente, porque esse aqui é o curso de Daniel, escatologia do livro de Daniel. Mas no meu curso Apocalipse Presente, eu tenho uma aula sobre como interpretar a profecia. E eu explico lá que as profecias bíblicas, principalmente as de Daniel, mas as profecias bíblicas, elas obedecem à lei da dupla referência. Dessa maneira, irmãos, desse modo, como as profecias obedecem à lei da dupla referência, elas fazem com que a profecia ela tem um cumprimento local e um futuro. Por isso que a profecia bíblica é tão importante. Quando o profeta falava, ele tinha uma palavra de denúncia, ele tinha uma palavra profética que denunciava aquilo pelo qual viria o juízo de Deus, mas ela também era uma palavra para o futuro. Então o profeta, ele sempre quando trazia, entregava uma profecia, ele estava trazendo uma revelação para o seu tempo e uma revelação para o futuro. Isso é muito importante saber. Ok, pessoal? Fica comigo. O sonho sobre os 4 animais é o título do capítulo 7. No primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões ante seus olhos, quando estava no seu leito. Escreveu logo o sonho e relatou a suma de todas as coisas. Falou Daniel e disse: eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam um mar grande. Isso é muito tremendo, isso é muito profundo no livro do profeta Daniel, gente, porque isso demonstra, o livro do profeta Daniel, ele contempla tanto os judeus na sua profecia, contempla tanto o povo de Israel, como as nações. Observe que ele vai falar, os 4 ventos, ele diz aqui, eis que os 4 ventos do céu agitavam um mar grande. Ele vai falar de impérios mundiais, ele vai falar dos 4 ventos, ele vai englobar a sua profecia, vai trazer a revelação sobre o mundo, e não algo exclusivo, específico, só sobre o povo judeu. Versículo 3. 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar.
Por que você tem que juntar Daniel com Apocalipse e chama Daniel de Apocalipse do Antigo Testamento? Porque subiram do mar. Em Apocalipse, capítulo 13, o império do anticristo também sobe do mar. E além do império do anticristo, a besta subir do mar, o anticristo subir do mar, ele está amparado por impérios que representam leão, urso e leopardo. As mesmas coisas que nós vamos ver representadas aqui nessa leitura. Então as escrituras se completam. Elas se entrelaçam. Uma escritura justifica a outra escritura. Está dando para os irmãos entenderem? E o mar representam povos, nações e multidões, de acordo com Apocalipse 17:15. Olha como é que você tem que conhecer a lei e os profetas. Foi assim que Jesus ensinou a interpretar as profecias. Ele disse que tinha que ler a lei e os profetas. Então, para você compreender toda a figura de Jesus aparecendo no capítulo 1, com aquela vestimenta toda, a aparência que ele está é a aparência de sumo sacerdote no capítulo 1, aquela que diz que ele tem olhos como chama de fogo. Então, ali é a figura, tudo aquilo ali está ligado com a lei e com os profetas. Se você não entender esse processo aqui que acontecia, e nós vamos aprender isso mais na aula das 2.300 tardes e manhãs, você não destrava as profecias bíblicas. 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. O primeiro era como leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas asas. Foi levantado da terra, agora levantado da terra, e posto em 2 pés, como homem, e lhe foi dada a mente de homem. Continuei olhando, e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados. Na boca, entre os dentes, trazia 3 costelas. E lhes diziam, levanta-se e devora muita gente. Depois disso, continuei olhando, e eis aqui outro, semelhante a um leopardo, e tinha nas costas 4 asas de aves, e tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Depois disso, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal, terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro, ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava, era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Agora eu quero fazer uma pausa na leitura de Daniel, e te chamar para ir comigo lá para Apocalipse. Vamos para Apocalipse, capítulo 13, só para eu te mostrar uma coisinha aqui que eu estou falando para você. Apocalipse, capítulo 13. Apocalipse, capítulo 13 diz assim: vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nome de blasfêmia. A besta que vi era semelhante ao leopardo, com pés como de urso, com boca como de leão, e deu-lhe o dragão o seu poder e o seu trono e grande autoridade. Gente, olha os animais de Daniel, capítulo 7, agora descritos em Apocalipse, capítulo 13, versículo 1 e 2. Está dando para os irmãos entenderem? É muito tremendo, não é? É muito tremendo, não é? Então esses animais, esses impérios mundiais que surgem representados na estátua do sonho de Nabucodonosor, e agora nos sonhos e visões de Daniel, e que Daniel vai compará-los, demonstrando porque é que eles são os da estátua, também estão representados no império da besta, que surge em Apocalipse 13. Ou seja, essa besta, esse anticristo, ele vai surgir desses animais. Ele tem partes de leão, partes de urso, parte de leopardo, e o dragão, que é o 4º animal aqui, representado em Daniel, eles conferem poder à besta, que é o anticristo. É muito tremendo. O primeiro era como leão, tinha asas como de águia. Enquanto estava olhando, foram-lhe arrancadas asas e levantado sobre a terra e posto em pé como homem, e foi-lhe dada a mente de homem. Aqui o próprio Daniel, gente, ele vai trazer a explicação no versículo seguinte, no capítulo seguinte, demonstrando que são a interpretação metálica. O leão representa a cabeça de ouro. O leão representa a Babilônia. As asas demonstram a rapidez com que a conquista desse reino feroz levantado por Deus fez sobre toda a terra. Depois essas asas são arrancadas, porque cessam as conquistas, ele fica de pé, recebe mente de homem, e agora ele vai ser a cabeça de ouro da estátua do sonho de Nabucodonosor. Continuei olhando, e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados. Na boca, entre os seus dentes, trazia 3 costelas. E lhe diziam, levanta-te e devora muita carne. Pois bem, o urso representa os medos e os persas. Mas, pastor, na estátua do sonho de Nabucodonosor, os peitos de prata tinham 2 braços. E esses 2 braços representavam as 2 alianças, os medos e os persas, as 2 forças. Um braço sobreposto sobre o outro representava o fato de que havia uma aliança entre os medos e os persas, mas um seria mais forte que o outro. Um sobressairia sobre o outro, que são os persas sobressaindo sobre os medos.
E aqui isso também está representado no urso, ó. Segundo animal semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados. Então ele se apoiou sobre uma das patas e levantou a outra, demonstrando que o urso representa os metros e os pés, os peitos e os braços de prata, mas uma das suas patas levantada demonstra a saliência, demonstra um reino estando mais erguido que o outro. Na sua boca, entre seus dentes, trazia 3 costelas. Ele dizia, levanta-te e devora muita carne. Isso significa os reinos que eles abateram antes dele. Essas 3 costelas representam o Egito, a Líbia e a Babilônia. Isso vai aparecer depois aqui no livro do profeta Daniel também, tá? É interessante ou não é? Depois disso, continuei olhando, e eis aqui outro semelhante a um leopardo, e tinha nas costas 4 asas de ave. Tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Esse leopardo aqui, irmãos, ele representa o reino da Grécia, representa a conquista de Alexandre o Grande. Ele tinha 4 asas, porque demonstrando que a sua conquista, a conquista dos territórios para a Grécia, foi ainda mais rápida do que a Babilônia. Inclusive, Alexandre o Grande ascendeu ao trono com 20 anos, e ele conquistou o mundo conhecido de uma forma veloz. Nenhum outro rei conquistou tantos territórios, derrotou tantas pessoas como Alexandre o fez. Por isso esse leopardo tem 4 asas, enquanto o leão tinha 2. E tinha também este 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Esse leopardo tinha 4 cabeças porque o reino de Alexandre ele fez uma conquista muito grande, mas ele não viveu muito tempo para desfrutar disso. O seu reino foi dividido entre seus 4 generais. Era o mesmo reino? Era o mesmo império? Sim, mas representado pelos 4 generais. Depois disso, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal, terrível, espantoso, é o Império Romano, e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava, fazia em pedaços, pisava aos pés o que sobejava, era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Os 10 chifres do 4º animal, gente, representam os 10 dedos da estátua. Isso é muito interessante. Representa os 10 dedos da estátua, que de acordo com o João no Apocalipse e com o próprio Daniel aqui, eles vão receber poder como uma hora no final dos tempos. Olha, eu vou ler para você. Apocalipse, capítulo 17, versículo 15 e 16. Diz assim, falou-me ainda, as águas que viste, onde a meretriz está assentada, são povos, multidões, nações e línguas. Os 10 chifres que viste, a besta, esses odiarão a meretriz, e a farão devastada e despojada, e lhe comerão as carnes, e a consumirão no fogo, porque em seu coração incute Deus, que realizem os seus pensamentos, e executem a uma, e deem à besta o reino que possuem, até que se cumpram as palavras de Deus, né? Os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam reino, mas receberão autoridade como reis, com a besta durante 1 hora. Tem estes um só pensamento, e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Então, os 10 chifres, gente, os 10 chifres do 4º animal, eles representam os 10 dedos depois do Império Romano, que receberão poder só no fim dos tempos. Por isso as pernas da estátua são tão compridas. Versículo 8 é extremamente importante, do capítulo 7. Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros foram arrancados. E eis que nesse chifre havia olhos como os de homem, e uma boca que falava com insolência. Então o versículo 8 está nos dizendo, irmãos, que haverá 10 chifres, que são os 10 dedos da estátua, que Apocalipse 17, João também diz que são 10 reis ou reinos que vão receber poder no fim dos tempos, e esses 10 reinos vão entregar o seu poder ao anticristo. Isso significa, irmãos, que o mundo será reorganizado em 10 nações, o mundo será reorganizado em 10 reinos, o mundo será reorganizado em 10 blocos econômicos. Então essas crises que nós estamos vendo, sanitárias e financeiras e políticas e guerras, elas vão fazer com que o mundo caminhe para um momento onde haverá a divisão do mundo em 10 reinos, porque afinal de contas eles vão chegar na conclusão que muitas nações, muitas bandeiras estão atrapalhando e não permitem com que o mundo seja controlado e protegido. Então olha só que coisa interessante, a explicação. Versículo 15 do capítulo 7 em diante. Quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi alarmado dentro de mim, e as visões da minha cabeça me perturbaram. Cheguei-me a um dos que estavam perto e lhe pedi a verdade acerca de tudo isso.
Assim ele me disse e me fez saber a interpretação das coisas. Estes grandes animais, que são quatro reis que se levantarão da terra. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo sempre, de eternidade a eternidade. Os santos do Altíssimo é uma referência ao povo santo, ao povo judeu de Daniel. Então tive desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro, cujas unhas eram de bronze, que devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. E também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça, e do outro que subiu diante do qual caíram 3. Daquele chifre que tinha olhos e uma boca que falava com insolência e parecia mais robusto do que os seus companheiros. Eu olhava e eis que este chifre fazia guerra contra os santos. Os santos aqui é o povo de Israel, o povo judeu. Por isso que Apocalipse 13:7 fala isso, que fazia guerra aos santos e vencia. Aos santos porque está ligado ao templo, está ligado ao santo dos santos. Então essa referência do santo é o povo do templo. Até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo, e veio o tempo em que os santos possuíram o reino. Então ele disse: o quarto animal será um quarto reino na terra. A explicação está toda no livro do profeta Daniel e do Apocalipse, irmãos. Então o quarto animal será um quarto reino na terra, o qual será diferente. Só que tem que ler, tem profundidade, tem revelação à medida que você vai estudando. O quarto animal será um quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos. E devorará toda a terra, e a pisará aos pés e as fará em pedaços. Os 10 chifres correspondem a 10 reis. Eu estou no versículo 24 do capítulo 7. Os 10 chifres correspondem a 10 reis, que se levantarão daquele mesmo reino. Então, gente, é muito importante saber que os 10 reis se levantarão do quarto animal. Os 10 reis se levantarão do Império Romano. Olha só, os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantarão daquele mesmo reino. O qual? O do versículo 23, do versículo anterior, dos 4 reinos. Tá dando para os irmãos entenderem? Tá dando para os irmãos entenderem? E depois se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros e abaterá os 3 reis. Então Gabriel está dando a interpretação a Daniel. Haverá um quarto império mundial, que são as pernas da estátua. Desse império haverão 10 reis ou reinos que estão representados nos 10 dedos da estátua, que são os 10 chifres do animal. E desses 10 chifres vai se levantar um 11º chifre. Por isso que ocultistas e adoradores do anticristo também adoram o número 11, porque o anticristo é o 11º chifre, o anticristo é o 11. Então, quando se levanta esse 11º chifre, ele abate a 3 chifres, ou seja, 3 reis, 3 reinos. Isso é muito interessante, porque significa que o mundo vai ser reorganizado em 10 nações, o mundo vai ser reorganizado em 10 blocos econômicos, e dessa maneira, em algum momento, 3 desses chifres, 3 desses reis, 3 desses reinos vão discordar desse 11º chifre. E tanto que a manifestação desse 11º chifre, pondo em discordância com esses 3, haverá guerra. E esse pequeno chifre, que é o anticristo, vai abater essas 3 nações, vai abater esses 3 impérios. Isso é muito forte. Pastor, quais serão esses 3? Olha, a Bíblia não diz quais serão esses 3, mas muito provavelmente são 3 nações cristãs, 3 nações protestantes, 3 nações que são voltadas para Deus, que vão se unir contra o anticristo, mas serão abatidas por ele. Isso é muito forte, né? O qual será diferente dos primeiros e abaterá a 3 reis. Está na Bíblia, irmãos. O que dizem as Escrituras é muito tremendo. Eu adoro essa frase, adoro estar nesse momento fazendo essa imersão com vocês. Esse pequeno chifre, versículo 25, proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Essa expressão é cultural para eles. Um tempo é 1 ano, 2 tempos, 2 anos, e metade de um tempo, metade de 1 ano. Então 3 anos e meio. Mas depois se assentará no tribunal para lhe tirar o domínio, para destruir e consumir até o fim. O reino e o domínio e a majestade dos reinos, debaixo de todo o céu, serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. Por quê? Porque o povo de Israel, os santos do Altíssimo, esse povo não ocupou até hoje o reino, a terra que foi prometida a Abraão, Isaac e Jacó. Vão ocupar no milênio, quando Cristo voltar, é que os judeus, o povo de Israel, vai ocupar toda a terra que lhe foi prometida. E a igreja estará reinando com Cristo. Ok. E todos os domínios lhe servirão. Aqui terminou o assunto. Quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muito me perturbaram, e o meu rosto se empalideceu.
mas guardei essas coisas no coração. Por isso que Apocalipse capítulo 1, versículo 3 diz que é bem-aventurado aquele que ouve, aquele que lê e que guarda as palavras dessa profecia. E as visões de Daniel não pararam aí. Aí vem o capítulo 8, a visão sobre um carneiro e um bode. No ano terceiro do reinado do rei Belsazar, eu, Daniel, tive uma visão, depois daquela que eu tive a princípio. Quando a visão me veio, pareceu-me estar eu na cidade de Suzã, que é província de Elão, e vi que estava junto ao rio Ulai. Então levantei os olhos e vi, e eis que diante do rio estava um carneiro, o qual tinha 2 chifres, e 2 chifres eram altos, mas um mais alto que o outro. E o mais alto subiu por último. Ah, Vi que o carneiro dava marradas para o ocidente, para o norte e para o sul, e nenhum dos animais lhe podia resistir, nem havia quem pudesse livrar-se do seu poder. Ele, porém, fazia segundo a sua vontade, e assim se engrandecia. Estando eu observando, eis que um bode vinha do ocidente sobre toda a terra, mas sem tocar no chão. Este bode tinha um chifre notável entre os olhos. Dirigiu-se ao carneiro que tinha os 2 chifres, o qual eu tinha visto diante do rio, e correu contra ele com todo o seu furioso poder. Viu chegar perto do carneiro e, enfurecido contra ele, o feriu e lhe quebrou os 2 chifres, pois não havia força no carneiro para lhe resistir. E o bode o lançou por terra e o pisou aos pés, e não houve quem pudesse livrar o carneiro do poder dele. O bode se engrandeceu sobremaneira, e na sua força quebrou-se-lhe o grande chifre, e em seu lugar saíram 4 chifres notáveis para os 4 ventos do céu. De um dos chifres saiu um chifre pequeno, e se tornou muito forte para o sul, para o oriente e para a terra gloriosa. A terra gloriosa é Jerusalém. Cresceu até atingir o exército do céu, e alguns dos exércitos das estrelas lançou por terra e os pisou. Sim, engrandeceu-se até o príncipe do exército. Ele tirou o sacrifício diário, e o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. O exército lhe foi entregue com o sacrifício diário por causa das transgressões. Por causa das transgressões. Deus revela por que as coisas estão acontecendo. E deitou por terra a verdade, e o que fez prosperou. Depois ouvi um santo que falava, e disse a outro santo que falava: até quanto durará a visão do sacrifício diário e da transgressão assoladora, visão na qual é entregue o santuário e o exército a fim de serem pisados? Ele me disse: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Havendo eu, Daniel, tido a visão, procurei entendê-la, e eis que me apresentou diante uma como aparência de homem. E ouvi uma voz de homem de entre as margens do Ulai, o qual gritou e disse: Gabriel, dá a entender a este a visão. Veio, pois, para perto de onde eu estava. Ao chegar ele, fiquei amedrontado e prostrei-me com o rosto em terra. Mas ele me disse: entende, filho do homem, pois esta visão se refere ao tempo do fim. Era escatológica. Falava ele comigo quando caí sem sentidos, rosto em terra. Ele, porém, me tocou e me pôs em pé. Se alguém cair, Deus levanta, irmãos, por causa da visão, por causa da revelação, no lugar onde eu me achava. E disse: eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira. Irmãos, o tempo da ira é o tempo da tribulação. É o tempo dos 7 anos da tribulação. Porque esta visão se refere ao tempo determinado do fim. Aqui é muito interessante, porque o Nabucodonosor teve o sonho da estátua, Deus deu a revelação a Daniel. Daniel teve a visão das mesmas coisas dos animais representando os reinos da estátua, porém com acréscimos. E aí agora os acréscimos ele não sabia, mas o anjo Gabriel foi enviado para dar a ele a interpretação no capítulo 7. Quando entra no capítulo 8, ele vê um carneiro vencendo e dominando, mas sendo abatido por um bode. E ele não entende a visão, eu não entendi a visão. Então eu pedi para que alguém me explicasse. E o anjo Gabriel apareceu para explicar para Daniel a visão. E aí, irmãos, é muito interessante porque aqui nessa visão, além de ter a visão do carneiro e do bode, tem a visão das 2.300 tardes de manhã. E aqui tem mistério, tem revelação profunda. Porque não é à toa que tem carneiro e tem bode aqui, ligada a 2.300 tardes e manhãs. As 2.300 tardes e manhãs, elas falam do sacrifício da manhã e do sacrifício da tarde. E o fato de ter bode e carneiro é porque no sacrifício tinha bode e carneiro. Mas isso do bode e carneiro
de por que tem figura de carneiro e por que tem figura de bode e por que os sacrifícios de 2.300 tardes e manhãs, nós vamos aprender na próxima aula sobre as 2.300 tardes. Lembram-se que na aula de hoje nós estamos contextualizando historicamente o livro do profeta Daniel e estamos também explicando a estátua do sonho de Nabucodonosor com as visões de Daniel. Então as 2.300 tardes e manhã. E por que é bode? Porque carneiro é na próxima visão. Por enquanto nós estamos tratando de compreender a interpretação dos animais. E aqui agora o anjo Gabriel dá a interpretação do carneiro e do bode. Mas eu tô lendo para você porque uma coisa é eu falar, pastor Rodrigo falar aqui aleatoriamente para você. Outra coisa é o pastor Rodrigo ir lendo na Bíblia, mostrando para você, interpretando pela Bíblia o que dizem as escrituras. Aleluia. Glória a Deus. Agora o anjo Gabriel, no capítulo 8, a partir do verso 20, passa a explicar o carneiro e o bode. E você vai ver como que essas visões se completam e são continuidade daquilo que Daniel recebeu de revelação no capítulo 7, que são continuidade daquilo que Nabucodonosor recebeu no capítulo 2 e Daniel interpretou. Gente, é muito tremendo, eu adoro esse estudo. Versículo 20. Aquele carneiro com 2 chifres que viste são os reis da Média e da Pérsia. Ó, tá dando para entender? Então, tinha um sonho na interpretação metálica no capítulo 2. Aquele sonho é representado pelos animais no capítulo 7 e acrescido de detalhes. No capítulo 8, agora que nós sabemos que os metais e os reinos são os mesmos animais do capítulo 7, porém acrescidos de detalhe, agora no versículo 8, ele anda com essa interpretação. Dando mais detalhes. E ele demonstra para nós que, assim como os peitos de prata e os braços de prata representam os medos e os persas, e que o urso, com uma das patas levantadas, um dos lados levantados sobre o outro, representa novamente, continuamente, os medos e os persas, porém com mais detalhes, porque agora ele está com a Líbia, está com o Egito e está com Babilônia na boca, que são as 3 costelas. Agora ele está representado no carneiro e os seus 2 chifres são a Média e a Pérsia, e o carneiro em si é o reino. Aquele carneiro com 2 chifres que viste são os reis da Média e da Pérsia. Está na Bíblia, irmãos. Versículo 21. Mas o bode peludo é o rei da Grécia. E olha, irmãos, a profecia é tão exata que Alexandre o Grande foi conhecido como bode peludo também. E, irmãos, é muito tremendo. Mas o bode peludo é fascinante. É fascinante compreender as profecias bíblicas, é ou não é? Mas o bode peludo é o rei da Grécia. O chifre grande entre os olhos é o primeiro rei. Alexandre! O chifre grande entre os olhos é Alexandre o Grande. E o ter sido quebrado, levantando-se 4 em lugar dele, significa que 4 reinos se levantarão deste povo, mas não com força igual a que ele tinha. Esse chifre grande era Alexandre, ele foi quebrado e no seu lugar nasceram 4 chifres, que são seus 4 generais, que dominaram. Um dominou o Egito, dominou a Síria, o outro dominou a região de Judá. Os 4 reinos foram 4 generais que dominaram. O chifre sempre representa domínio, poder, autoridade. Então os 4 chifres representam os 4 generais de Alexandre o Grande, que após a sua morte, ou seja, após o chifre ser quebrado, dominaram o seu império, dividindo-o em 4. Mas não com força igual a que ele tinha, disse aqui o versículo 22. Aí no versículo 23, presta atenção. Mas, no fim do seu reinado, quando os prevaricadores acabarem, levantar-se-á um rei feroz de catadura e especialista em intrigas. Gente, isso aqui é muito tremendo. O capítulo 11 vai trazer mais acréscimos ainda. Eu espero que esteja sendo tremendo para você, como é tremendo para mim estudar as profecias bíblicas. Esse rei, gente, feroz, catadura, especialista em intrigas, e essa expressão vai aparecer aqui ainda mais, e vai aparecer no capítulo 11, é o anticristo. Esse rei é o anticristo. Ele é entendido em intrigas, enigmas, magia negra. Esse é terrível. Levantar-se-á um rei de feroz catadura e especialista em intrigas. Grande é o seu poder, mas não na sua própria força. Por que grande é o seu poder, mas não na sua própria força? Porque o anticristo é um homem. E nós aprendemos ali agora, há pouco, em Apocalipse capítulo 3, que o dragão vai lhe entregar o seu poder. Então Satanás vai entregar o seu poder ao anticristo, porque o anticristo, nos 3 primeiros anos e meio, ele é um homem endemoniado, entendido em enigmas e magia negra. Aí nós estamos vendo aqui que grande é o seu poder, mas não por sua própria força. E no capítulo 3 nós vamos ver que ele recebeu o poder. Causará estupendas destruições, prosperará e fará o que lhe aprouver. Destruirá os poderosos e o povo santo. Ou seja, o anticristo vai marchar contra Israel. Ele vai tocar o terror lá.
Por isso que nós lemos lá no capítulo 7 e também Apocalipse 13, 7, que ele fará guerra aos santos e os vencerá. Por sua astúcia, nos seus empreendimentos fará prosperar o engano. No seu coração se engrandecerá e destruirá muitos que vivem despreocupadamente. Olha aí. Levantar-se-á contra o príncipe dos príncipes, mas será quebrado sem esforço de mãos humanas. Esse império vai ser destruído com arremessar de uma pedra que foi cortada sem auxílio de mãos. Ela é divina, ela vem dos céus, porque é o reino do Cristo. A visão da tarde e da manhã que foi dita é verdadeira. Tu, porém, preserva a visão, porque se refere a dias ainda muito distantes. Então Daniel falava dos reinos do seu tempo? Falava, nós acabamos de ler na Bíblia que ele falava. Mas muito do que ele recebeu, o anjo está ali informando que muito do que ele recebeu se refere ainda a dias muito distantes, se refere ainda a fim dos tempos, ou seja, se refere ainda à palavra escatologia. Eu, Daniel, enfraqueci e estive enfermo alguns dias. Então me levantei e tratei dos negócios do rei. Espantava-me com a visão e não havia quem a entendesse. E então você vê que ele compartilhou. Deus trazia essas coisas para ele falar. É tremendo, não é, irmãos? Isso é muito profundo. Isso é muito profundo. Olha só uma coisa, irmãos. Nós começamos a nossa aula de hoje contextualizando historicamente, contextualizando profeticamente do porquê o Daniel está em Babilônia. Falamos da questão do ser eunuco. É muito tremendo, não é? Falamos desse sonho enigmático de Nabucodonosor e o propósito da oração engrandecendo a soberania de Deus e, consequentemente, depois de dar a interpretação, fazendo com que Nabucodonosor reconhecesse o Deus verdadeiro de Daniel. Deus deu esse sonho a Nabucodonosor para que ele então pudesse trazer a revelação aos habitantes todos da terra, que todos ficassem conhecendo o plano de Deus para o fim dos tempos. O tempo inteiro nós vamos recebendo informações no capítulo 2, 7 e 8 de que são profecias referentes ao império do seu tempo, mas não somente ao do seu tempo, e também ao tempo do fim. Ou seja, as profecias obedecem à lei da dupla referência. Elas têm um cumprimento para a sua época e um cumprimento futuro. Por isso que nós falamos em escatologia bíblica, que as profecias têm um cumprimento perto e outro distante, irmãos. É tremendo, não é? Mas não acabou aqui a nossa aula de hoje, não. Aí entra o capítulo 11, que traz por título Os Reis do Norte e do Sul. O 2 é a visão dos impérios. O 7, a visão dos impérios acrescida de detalhes. O 8 continua a partir do carneiro e do bode, acréscimos da visão e começa a revelar a pessoa do anticristo. Então, capítulos 2, 7 e 8 são o roteiro da visão e o capítulo 11 é a narrativa da visão, porque ele vai dizer, mas eu no primeiro ano de Dario, o Medo, me levantei para fortalecer e animar. Agora eu te declararei a verdade. E eis que ainda 3 reis se levantarão na Pérsia, e o 4 será acumulado de grandes riquezas, mais do que a todos. E tornado forte por suas riquezas, empregará tudo contra o reino da Grécia. Depois se levantará um rei poderoso que reinará com grande domínio, e fará o que lhe aprouver. Mas no auge o seu reino será quebrado. Ou seja, o que está acontecendo aqui? Você que está em casa prestando atenção na leitura já está descobrindo? Aquilo que foi dito no 2, no 7, no 8, agora está explicado no 11 na pessoa de reis. Agora não é mais uma estátua metálica, agora não são mais animais, agora são homens e reis e reinos. Mas no auge do seu reino será quebrado e repartido para os 4 ventos do céu, mas não para a sua posteridade, porque Alexandre não teve filho. Nem tampouco segundo o poder com que reinou, porque o seu reino será arrancado e passará a outros fora dos seus descendentes, que são seus 4 generais. É muito tremendo, é muito profundo. Agora, o que você precisa saber? Por que há essa repetição? Presta atenção no que eu estou te falando. A aula não acabou. As profecias bíblicas, elas são recapitulativas e cumulativas, principalmente em Daniel. Então tem um sonho de Nabucodonosor em impérios. Esse sonho de impérios é retomado no capítulo 7 e no capítulo 8, porém acrescido de detalhes. Entra o povo judeu, entra anticristo, entra uma série de cenários do fim dos tempos, entra o templo, porque tem a profecia das 2.300 tardes e manhãs, 1.150 dias, o próprio carneiro e o bode, a sua significação. Então, as profecias, porque se você pode estar se perguntando, mas por que falou no 2, por que repetiu no 7, por que repetiu no 8 e por que está repetindo no 11? Porque a cada gradação da revelação, porque as revelações são gradativas, elas são recapitulativas e cumulativas, significa que cada vez que a profecia é recapitulada, ela é acrescida de detalhes.
É muito tremendo. E aqui no 11 agora, esses reis de que falou enquanto estátua de metais e animais, agora são representados por homens. Ó, o rei do sul será forte, como também um de seus príncipes. Este será mais forte do que ele, e reinará e será grande o seu domínio. Mas ao cabo de anos, eles se aliarão um com o outro. A filha do rei do sul casará com o rei do norte, para estabelecer a concórdia. Ela, porém, não conservará a força do seu braço, e ele não permanecerá nem o seu braço, porque ela será entregue, bem assim como os que a trouxeram, e o seu pai o que a tomou por sua naqueles tempos. Mais de um renovo da linhagem dela, um se levantará em seu lugar, e avançará contra o exército do rei do norte, e entrará na sua fortaleza, e agirá contra eles, e prevalecerá. Olha que coisa, irmãos. É muito forte, é muito forte. E vamos continuando. O capítulo 11, você precisa ler em casa, porque eu estou falando para você quase tudo que tem nos capítulos e explicando. Mas quando você parar em casa para ler o 2, o 7, o 8 e o 11, a sua visão vai se ampliar. Ainda no capítulo 11, olha o versículo 21. Depois se levantará em seu lugar um homem vil. O homem vil é o anticristo, o mesmo que foi dito agora há pouco no capítulo 8. Depois se levantará em seu lugar um homem vil, ao qual não tinha dado a dignidade. Mas ele virá caladamente e tomará o reino com intrigas. Olha só que coisa forte. É muito forte. As forças inundantes serão arrasadas diante dele. Serão quebrantadas como também o príncipe da aliança. Apesar da aliança com ele, usará de engano. Subirá e se tornará forte com pouca gente. Virá também caladamente aos lugares mais férteis da província. E fará que nunca fizeram seus pais, nem os pais de seus pais. É porque ele é judeu. Se você quer entender melhor isso, eu gravei uma live com o tema a atualidade das profecias, onde eu demonstro a nacionalidade do anticristo, tá? Eu quero te mostrar uma coisa, a partir do verso 31, ainda no 21. Deles sairão forças que profanarão o santuário, a fortaleza nossa, e tirarão o sacrifício diário. As profecias das 2.300 tardes de manhã, que vão parar com 1.150 dias, que eu vou te explicar na próxima aula. Eu vou retomar alguma dessas falas. E fará o que lhe aprover, tendo voltado, atenderá os que estiverem desamparados à Santa Aliança. Deles sairão forças que profanarão o santuário, a fortaleza nossa, dos judeus, e tirarão o sacrifício diário, estabelecendo a abominação desoladora. Esse versículo 31, gente, ele está diretamente conectado com Mateus 24,15, quando Jesus disse assim: quando a abominação desoladora estiver no lugar santo, quem lê, que entenda, assim como disse o profeta Daniel, ele está te mandando vir para Daniel 11:31. Olha a abominação desoladora aqui no lugar santo, no templo. Então ele está falando de Israel, de judeu, não tem como fiar a igreja aqui não, irmãos. Está dando para entender? Aos violadores da aliança, ele com lisonjas perverterá, mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e ativo. Então, mesmo que o anticristo estiver marchando, profanando o templo, o povo que conhecer a Deus vai permanecer forte. Os sábios entre o povo ensinarão a muitos, todavia cairão pela espada e pelo fogo, pelo cativeiro e pelo roubo, por algum tempo. Ao caírem eles, serão ajudados com pequeno socorro, mas muitos se ajuntarão a eles com lisonjas. Alguns dos sábios cairão para serem provados, purificados e embranquecidos, até ao tempo do fim. Então ele está falando da escatologia, está falando do tempo da tribulação. Porque se dará ainda no tempo determinado. Este rei fará segundo a sua vontade, e se levantará, olha o que nós lemos no 8, só que agora mais detalhado. Este rei fará segundo a sua vontade, se levantará e se engrandecerá sobre todo Deus, contra o Deus dos deuses falará coisas incríveis, contra o Deus dos deuses. E será próspero até que se cumpra a indignação. Então tem um propósito para essa indignação acontecer, como teve o propósito do povo em Babilônia. Porque aquilo que está determinado será feito. Não terá respeito ao Deus de seus pais. Ele é judeu, gente. Nem, ele tem dupla nacionalidade, dupla cidadania. Nem ao desejo de mulheres, nem a qualquer Deus, porque sobre tudo se engrandecerá. Mas em lugar dos deuses honrará o Deus das fortalezas. A um Deus que seus pais não conheceram. Honrará com ouro, com prata, com pedras preciosas e coisas agradáveis. Com o auxílio de um Deus estranho. Com o auxílio de um Deus estranho, agirá contra as poderosas fortalezas. E aos que o reconhecerem, multiplicar-se-á a honra, e fá-los-á a reinar sobre muitos, e lhes repartirá a terra por prêmio, coisa que Deus não permitiu, e por isso virá o juízo em Joel 3. No tempo do fim, o rei do sul lutará contra ele, o rei do norte arremeterá contra ele com carros, cavaleiros e com muitos navios, e entrará nas suas terras e a inundará e passará.
Entrará também na terra gloriosa, Jerusalém, e muitos sucumbirão, mas do seu poder escaparão estes, Edom e Moabe, e as primícias dos filhos de Amon. Estenderá a mão também contra as terras, e a terra do Egito não escapará. Apoderar-se-á dos tesouros de ouro e de prata e de todas as coisas preciosas do Egito, os líbios e os etíopes o seguirão. Mas pelos rumores do Oriente e do Norte será perturbado, e sairá com grande furor para destruir, exterminar a muitos. Armará suas tendas palacianas entre os mares, contra o glorioso Monte Santo. Mas chegará o seu fim e não haverá quem o socorra. Irmãos, acabamos o capítulo 11. Acabamos então a explicação da estátua do sonho de Nabucodonosor, com as visões do animal e com a interpretação dos reis no capítulo 11. Eu estive nesses lugares, irmãos. Estive nesses lugares da profecia agora com a caravana Hora da Escatologia, no Egito, na Jordânia e Israel. Eu estive, irmãos, com os meus pés no Monte das Oliveiras e eu abri a Bíblia em Zacarias 14, em Apocalipse, e fiz as explicações que Jesus vai voltar e pisar os seus pés ali no Monte das Oliveiras. Fomos de frente para o Monte das Oliveiras, está a esplanada do templo, onde esse templo será reconstruído, esse terceiro templo, e profanado pelo anticristo. Irmão, foi a experiência mais fascinante, mais magnífica da minha vida. Mas sobre isso eu ainda tenho mais detalhes para te falar na próxima aula. Nós ainda temos a aula para estudar 70 semanas, e a outra aula às 2.300 tardes. Sendo que com as 70 semanas e as 2.300 tardes, nós não vamos falar só delas, mas ainda haverão muitos acréscimos. Eu sou o pastor Rodrigo Oliveira, você está na imersão escatológica do profeta Daniel. Espero que tenha sido bênção para você, espero que esse primeiro dia seja de fortalecimento, é muita informação. Por isso que nós estamos fazendo essa imersão em 3 dias. Por isso eu quero que você que acabou de assistir esse vídeo, reassista, faça anotações, e eu tenho certeza que Deus vai te usar como Daniel nesse tempo, na sua casa, na sua família, no seu ministério, na sua igreja. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, que Deus te guarde, que Deus te livre do mal e que o Espírito Santo traga todo esse conhecimento à sua memória e ao seu coração para que você abra a sua boca e profetize. Em nome de Jesus. Amém. Até logo, pessoal. Tchau, tchau.